Já li. Mateus 16, a partir do verso 24, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenham feito. Garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos ler só até aqui, tá? Pai querido santo, queremos bendizer a Ti, louvar e exaltar o Teu nome pela graça, pelo que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Deus, nessa noite. Depois desse momento de louvor e de adoração que a Ti é devido, Pai, também nós estamos nesse momento onde, com certeza, Pai, esperamos ouvir a Tua voz através da palavra que liberta. Sincero Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença, porque precisamos de Ti. Para que os nossos ouvidos sejam abertos, e eles sendo abertos, possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz na forma da palavra, e ela penetre até o nosso coração, trabalhando corpo, alma e espírito, para que se produza em nós verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite, para cada um de nós. Assim nós bendizemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, essa palavra aqui eu tenho uma palavra forte, e Jesus ministrou aos seus discípulos, tá? Jesus não estava aqui, amados, falando para uma multidão. Jesus estava aqui falando para os seus discípulos. Por que eu digo isso? Porque se você ver nos versos aqui anteriores, tá? Capítulo 16, a partir do verso 21, Jesus, amados, vai explicar aos seus discípulos que era necessário ele ir para Jerusalém. Chegar lá, ele ia ser preso, tá? Ele ia ser julgado, açoitado pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, tá? E ele fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Ele explicou isso aos seus discípulos. Mas, amados, quando os discípulos ouviram isso, eu creio que eles ficaram ali atônitos, até então, porque eles não esperavam essa postura de Jesus, tá? Mas Jesus deixou bem claro que ele veio para uma missão para o Pai, pela qual o Pai instituiu ele, e essa missão, amados, ela findaria na sua morte e na sua ressurreição, tá? Mas, amados, até hoje, essa missão ela ainda é muito obscura para o homem que não conhece a Deus. As pessoas falam de Deus, aliás, as pessoas usam o nome de Deus em vão, né? Você vai ver, amados, como eu vi hoje, fui comprar um almoço ali no centro, e estava uma pessoa, e ele disse: não, vai vir e vai sentar na mesa lá para beber, para o churrasco. Aí uma pessoa falou: não, se Deus quiser vai dar certo. Então já virou assim um chavão da parte das pessoas: se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas ele vai realmente querer, que você pergunta. Então coloca se ele quiser ou se ele não quiser. Para certos assuntos, amados, quem conhece a Deus sabe que Deus quer ou não quer. Não fica nesse ponto de interrogação, não. Esse ponto de dúvida, não, se Deus quiser. Mas quem conhece a Deus sabe o que ele gosta e sabe o que ele não gosta. Quem conhece a Deus sabe o que ele faz e o que ele não faz. Portanto, nós que conhecemos a Deus, pelo menos posto isso para cada um de nós, você que Deus se revelou a você, não pode mais viver nesse mesmo estilo mundano, de dizer que as coisas acontecem se Deus quiser. Vocês entenderam isso? Estão entendendo mesmo? Os discípulos até então, amados, não tinham recebido aí a descida do Espírito Santo. Jesus se irritou com ele, porque ele estava com Jesus, viu os poderes e os milagres de Jesus, e mesmo assim muitos não creram. Quando Jesus ressuscitou, Tomé, que era um dos discípulos, não creu se não pegasse Jesus, porque ele queria as coisas concretas. Ele só acreditava se era um ancião que ele estivesse vendo ali, e se fosse muito taxativo para ele era uma pessoa assim, era o estilo dele. Mas nós, amados, já foi revelada a unção do Espírito Santo. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se o Espírito Santo não vier, essa obra de Deus perfeita, que agora não é um Deus fora, é um Deus dentro, é um Deus conosco, é um Deus presente, e essa revelação foi dada a nós. Nós somos privilegiados
privilegiados, porque o discípulo até então, nessa época, não tinham tido, amados, essa experiência que eu e você, eu creio que você já tenha tido, que é a ação do Espírito Santo. Mas o homem, na sua ignorância, muitas vezes, amados, tende a aprender mais para suas emoções do que daquilo que Deus estabeleceu, está na palavra dele. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. O Senhor mesmo diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, amados, na sua ignorância, quando Jesus disse que teria que acontecer essas coisas, eles conheciam, amados, a palavra de Deus atrás, eles conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam das profecias de Isaías que deveria acontecer, mas mesmo assim, eles se envolveram emocionalmente com Jesus, a ponto de quando Jesus revelou o plano de Deus, aquilo que viria acontecer, e ninguém mais recebeu isso nessa época, Pedro se levanta e diz: Senhor, repreende Jesus. Ele repreendeu a Jesus e disse: Senhor, isso não pode acontecer contigo, isso não vai acontecer contigo. Ele repreendeu Jesus. Homens que conheciam aquilo, a palavra de Deus que era ministrada nas sinagogas, eles deveriam saber que as Escrituras têm que acontecer. Se foi profetizado, haveria de acontecer que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, haveria de morrer na cruz, haveria de ser sacrificado. Antes disso, antes deles conhecerem a Jesus, eles conheceram a João Batista. E João Batista veio preparar o caminho do Senhor, e quando ele vinha passando Jesus, os discípulos estavam aqui com ele e disse: ó, esse aí é o Cordeiro que vocês devem seguir. Portanto, a palavra da verdade foi revelada, apesar de que hoje isso é revelado na igreja, mas muitos amados se fazem que ainda não entendem da verdade revelada de Deus. E Pedro virou-se e repreendeu a Jesus, dizendo: não, Jesus, isso não vai acontecer contigo de modo algum. Mas Jesus, amados, sabia os planos de Satanás. E é como eu digo para você, e o que eu digo para você, amados, é baseado nesse texto aqui, não esqueça. Não sei se você não se lembra dele, mas eu constantemente me lembro de que se você não é usado por Deus, você vai ser usado pelo diabo. Se a sua boca não é usada para profetizar e abençoar as pessoas, você vai ser usado por Satanás para amaldiçoar, criticar, depender mais das pessoas. Exatamente o que você vai fazer, e você ainda se acha muito santo, ainda se acha muito homem e mulher de Deus. Mas engana-se você, meu filho. Você tem que vigiar a sua boca, vigiar os seus pensamentos, porque na hora que você vacilar, amado, Satanás, amado, ele vivia com Deus, ele estava com Deus. Ele é um ser que tem poder, amados. Ele é um ser espiritual. Se ele não tivesse, não estava vendo a desgraça que acontece até hoje. E a gente subestima tal pessoa, tal ser espiritual. E quando Pedro, amados, entra na carne e ali usa os sentimentos, Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas não nos homens. Vendo? Amados, muitos amados criticaram a minha vinda para essa cidade de Paracuru. Sabe por quê? Porque se deixar levar pelos sentimentos, eu já disse para vocês, tenho ensinado a vocês, cuidado com o seu sentimento, porque é exatamente essa área que Satanás vai usar para destruir a sua vida espiritual, para não permitir que você busque mais a presença de Deus. Ele vai usar o seu sentimento que você pensa que é você. Por quê? Porque a sua pessoa faz parte de você. Está escrito, já leram aquele livro Isca de Satanás? É exatamente. A gente pensa que vai falar do diabo, não vai falar de nós, daquilo que Satanás usa, amados, para nos enganar. Ele é o enganador. E aí, exatamente, amados, Pedro, que anteriormente Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí um se vira e diz: um diz que o senhor é o profeta, que outro é o Elias, e ele diz: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, sempre adiantado, né? Às vezes precipitado, na maioria das vezes, se levanta e diz: tu és o Filho de Deus, ungido do Senhor, tu és o Filho de Deus, vivo. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, Pedro, porque o que tu revelaste agora não foi do homem, mas foi do alto que tu recebeste. Ele recebeu a revelação do alto. Portanto, tenha muito cuidado. Assim que você pode ser usado para receber revelação do alto, falar, abençoar a vida das pessoas,
você pode também ser usado para receber uma revelação daqui da terra, diretamente do quinto dos infernos, para falar por boca de Satanás. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Uma hora recebeu uma revelação do alto, outra hora vacilou, usou os seus sentimentos. Jesus repreendeu a ação de Satanás através da vida dele. Portanto, vigie e tenha cuidado. E depois dessa situação toda aqui que eu estou dizendo para vocês, Jesus olha para o discípulo e disse assim: olha, então Jesus disse ao seu discípulo, verso 24: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vou tratar exatamente desse ponto. Sabe o que? Negar a si mesmo. Infelizmente, nós vemos uma igreja que ela não está disposta a pagar o preço. Ela não está disposta a fazer um sacrifício para que o nome de Deus seja glorificado, e o que é melhor ainda, é para que a sua alma venha a ser salva. Não está disposta a sacrificar. E muitas vezes nós, como líderes, temos que ter muito cuidado, porque senão a gente começa a abrir brechas. Onde não deveria ter um ponto. É assim e acabou. Se quiser. Era assim que Jesus fazia. Que foi que ele olhou para Pedro e agora há pouco você me disse: se alguém quiser me acompanhar, nega a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ponto. Ele não faz média. Ele não tem uma almofadinha para falar isso para o discípulo, não. Ele não tem algodão doce para dar para a boquinha deles, não. Porque é um negócio sério. Salvação é um negócio sério. Envolver a morte de uma vida. Foi uma pessoa que pagou um preço que não tinha pecado nenhum. É sério, e as pessoas estão brincando com isso. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando com o sacrifício do Filho do Deus vivo. Estão brincando com isso nas igrejas. As pessoas estão pedindo chacota. Estão levando as coisas de qualquer jeito. Estão fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Estão se comportando na igreja de qualquer jeito. Sem reverência. Sem se prostrar diante de Deus. Porque eu me salvar, porque na igreja, porque eu estou isso, eu faço aquilo. Constantemente os líderes das igrejas têm que estar reclamando, chamando a atenção de 5, 10 anos na igreja. Amado, não pode isso acontecer na igreja do Senhor Jesus. Não pode tais coisas. Eu não posso levar pelos meus sentimentos agora, porque se eu levar pelos meus sentimentos agora, não vai prestar daquilo que eu quero falar, mas eu não vou deixar de levar pelos meus sentimentos, porque eu estou falando de coisa séria, estou levando a brincadeira. Então Jesus olhou para o seu discípulo e disse: se você quiser me acompanhar, negue a si mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quiser ser salvo, você vai ter que abrir mão da sua pessoa, do seu eu. Envolve, amados, várias áreas da nossa vida. Aliás, várias não, de todas as áreas da nossa vida. Salvação envolve todas as áreas da nossa vida. Olha aqui para mim, por favor. Não tem, amados, abreviação. Não tem assim. Não tem, amados, concessão. Jesus disse: se quiser me seguir, vai ter que negar a si mesmo. Ele não disse algumas coisas. Deixa eu avaliar. Então Jesus disse assim: se for essa parte aqui, o senhor deixa que eu ficar com ela, e essa outra eu posso entregar, mas essa daqui é tão assim, faz parte dos meus desejos, da minha vontade. Jesus disse: é tudo. Se quiser me seguir, negue a si mesmo. Envolve todas as áreas da nossa vida. Em Mateus 4, lá no verso 20, 22, vocês conhecem a história. Jesus vinha passando. Estava lá Pedro, Tiago e João pescando. Eles estavam lá trabalhando lá os seus barcos, as suas redes, apontando para pescar. Jesus olha para aqueles homens e disse: vem, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. No mesmo instante, a Bíblia fala que no mesmo instante eles largaram o barco e as suas redes e seguiram a Jesus. Eles não fizeram uma concessão. Dá para largar o barco, a gente pode ficar com as redes. Dá para largar as redes, mas a gente pode ficar com os barcos, porque vai que a gente vai precisar. Não! Eles entenderam, amados, o chamado de Jesus. Eles sabiam da complexidade que é seguir a Jesus. Eles sabiam, amados, do preço que existia para poder seguir a Jesus.
Porque eles já aprenderam isso. Porque eles já vinham sendo ensinados, e você já vem sendo ensinado já faz tempo, e ainda não aprendeu o que é necessário para poder seguir a Jesus. O que é que você precisa largar? Porque nós fazemos média, e muitas vezes, amado, é com os nossos vícios que se chamam pecados. Certo jovem, lá em Mateus 19, 21, chega para Jesus com os seus servos, se senta, olha para Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Feito. Jesus disse: você conhece os mandamentos religiosos? Eu já disse para você aqui que você pode encontrar duas coisas aqui: religião e cristianismo. Aqui nós pregamos e vivemos o cristianismo. Você pode ver a sua religiosidade pelo grupo radical abaixo. Mas tem diferença de quem é religioso para quem vive o cristianismo. Tem muita diferença. Esse rapaz aqui, rico, chegou para Jesus e queria saber, porque ele se achava um cara perfeito, tinha riqueza, conhecia os mandamentos. Jesus: você conhece o mandamento? Amarás o teu pai, tua mãe, amarás o seu teu Deus, teu Deus. Conheço tudo desde a minha infância. Conheço. Jesus olhou para ele, diz a palavra dele, Jesus o amou. Porque Jesus sabia exatamente aquilo que era uma pedra de tropeço, para que ele não pudesse entrar no reino de Deus. Jesus ele olhou para ele e disse assim: você quer ser perfeito? Porque ele se achava perfeito. Todo religioso se acha perfeito. Todo religioso ele se acha perfeito. Eu vou na minha missa, eu vou nas minhas religiões, que agora tem um monte de religião por aí, porque tudo agora virou religião. Eu vou prestar o meu culto ao meu Deus, eu oferendo, eu dou oferta, eu dou dízimo, e você se acha perfeito porque você faz isso. Eu cumpro com minhas obrigações, agora eu vou para a devoção. Todo religioso é perfeitíssimo. Você vai pregar para ele, ele diz: não, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Ele eliminou os outros 7 mandamentos e só restringiu em 3. É melhor que Jesus. Todo religioso é perfeito. Tanto que Jesus, por que eu estou dizendo isso? Baseado na Bíblia. Leia o texto, veja o contexto, estude a história, preste atenção no que se está falando e você vai entender. Jesus olhou para esse homem e disse assim: você quer ser perfeito? Não? Por que ele se achava perfeito? Mas você quer ser perfeito? Pois faz o seguinte: pega todos os teus bens, vende e dá o dinheiro aos pobres. Diz aqui a palavra de Deus que esse homem se entristeceu. Sabe por quê? Porque a perfeição dele acabou. Porque Jesus revelou exatamente aquilo que era imperfeito. Seu coração estava apegado às riquezas, aos bens materiais. Diz a palavra de Deus que ele se entristeceu, botou o rabo entre as pernas e foi-se embora. Isso era o linguajar nordestino. Foi-se embora, sabe por quê? Porque ele não estava disposto a renunciar. O evangelho é renunciar. As pessoas: quem quer aceitar Jesus? Eu levanto o braço. Tu não sabe o que ele está fazendo. Você não entendeu ainda o que é aceitar Jesus. Receber a Jesus, amado, é receber exatamente isso aqui, ó. Uma vez eu estava no interior e a gente estava lá pregando para as pessoas lá nesse interior, e eu me lembro muito bem, eu estava meditando nesse texto, e o Senhor me trouxe a memória um rapaz lá que tomou uma decisão por Jesus. Porque para mim não basta levantar o braço. Eu sou igual a tu, eu preciso ver para crer. Eu preciso ver transformação, principalmente compromisso de transformação, o seu caráter ser forjado. Isso aí eu quero ver. Me desculpe. Deus conhece o seu coração, sabe o seu amanhã, depois, mas eu não sei. Tá? Então o pastor precisa saber, ele precisa ver para crer. Então não é apenas levantar o braço. Esse rapaz tinha levantado o braço e ele atrás de que outros também fizessem. Ele: não, aceita Jesus, é bom. Quem foi que disse aceitar Jesus é bom? Quem foi que disse? Jesus não disse isso. Chegaram para ele e disseram: bom mestre. Ele: bom? Quem foi que disse que eu sou bom? Bom só o Pai. Ele disse: se eu pudesse, eu já tinha carregado a espada, pelo que eu estou vendo aqui na face dessa terra. Aí diz: não é bom. O rapaz chegou e disse: não é bom aceitar Jesus. Se fosse tão bom, amados, a humanidade já tinha se convertido e ele já tinha voltado. É bom negar tudo que você tem, os seus prazeres da sua carne? É bom? Não, não é. Pecado é maravilhoso.
as consequências, a eterna, essa é a pior que tem, porque ainda tem as consequências daqui. Que a Bíblia diz: aquilo que o homem semear também vai colher, aquilo que ele plantar vai colher. Ontem nós tivemos a vigília aqui, chegou 2 homens, um de por vez o outro, todos 2 empregados, e eu fui lá falar com esses homens, abracei, começou a chorar, perguntei o nome, desviado, afastado da igreja, e ele disse assim para mim: não, pastor, eu passei tanto tempo na igreja, ele passou 10, eu passou 4. Não passei tanto tempo na igreja, mas depois que eu saí, minha vida tornou uma desgraça. Olha aí o meu estado. Está vendo? Está vendo? Meu filho, tem preço. Tem preço. Aquilo que o homem plantar também vai colher. Você vai colher aqui e no mundo após vir. Na era após vir você vai colher na vida eterna. Ou quer coisa boa, ou quer coisa ruim. Mas, amados, a partir do momento que você decide aceitar Jesus, prepara. Eu sou igualzinho a Jesus. O negócio é tão sério para aceitar Jesus. Pastor, você está dizendo isso porque as pessoas vão se converter, não. Meu filho, estou mandando aqui a mensagem dele. Aquilo que Jesus pregava. E era a multidão que seguia ele. É tão sério, mas aceitar Jesus, que ele disse assim: olha, antes de fazer isso, pense bem. É como um homem que quer construir ali um palácio, e ele tem que fazer um orçamento para ver se os recursos que ele tem, ele vai começar essa obra e vai terminar. Porque se ele não conseguir terminar, a obra vai ficar parada, os tijolos vão envelhecer, vai criar roupa, o pessoal vai passar e vai dizer: aí começou, meteu as caras, não sabia, não fez o orçamento, aí ficou pelo meio do caminho. É assim que as pessoas vão fazer. Jesus está dizendo que a mesma coisa é a pessoa que toma uma decisão precipitada. Amém? Em Mateus 10, 37. Vai interessante, é tudo aqui em Mateus. Vou pegar aqui para ler. Vai. Mateus 10, 37. Isso aqui é comprido. Jesus chega e diz assim: olha, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida vai perder, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Que é isso? Amado, Jesus está tratando aqui de que negar a si mesmo envolve todas as áreas da sua vida. Primeiro começou, Pedro, Tiago e João tiveram que deixar o que? O seu trabalho. Eu não estou dizendo para você deixar o seu trabalho. Eu estou dizendo que tem determinadas situações e casos que vai precisar sim. Até porque, amados, muitos trabalhos hoje é uma pedra de tropeço para aqueles que querem seguir Jesus. Infelizmente, não era para ser. Aqueles que realmente, amados, entendem que a obra do Senhor é verdadeiramente completa na tua vida, e tudo que você faz nessa terra para glorificar Ele, o seu trabalho passa a ser uma bênção. Seu trabalho passa a ser um instrumento para que vidas venham ser alcançadas. Não é os recursos, não é aquilo que você recebe, mas é aquilo que você faz e retorna para a glória de Deus, é que verdadeiramente faz a diferença. Mas quando você vive para trabalhar e você chega para estar muito fácil, o Senhor vive aí, só vive flutuando, orando e jejuando, faz nada mais na vida, mas eu tenho que ralar, porque se eu não ralar, quem vai dar o pão lá em casa? Com certeza é você mesmo, porque você está vivendo na sua dependência. Ainda diz que entregou a sua vida em Jesus, ainda diz que você confia que Deus provê a tua mesa, que provê o pão de cada dia. Está bem contraditório isso. Deus não está provendo nada, quem está provendo é você. E aí a gente vive nas nossas limitações. Sabe o que é o resultado? Você não tem força para buscar Deus, porque você precisa do seu corpo também. O apóstolo Paulo diz que o exercício físico tem pouco proveito, porque com certeza a questão assim espiritual ela supre muita necessidade, mas você precisa do seu corpo para adorar a Deus. Você precisa do seu corpo para se ajoelhar, porque senão você está todo cansado, morto, o corpo todo quebrado, e você não consegue, você tem que se levantar, depois está consumindo. Por quê? Por causa do trabalho. Eu aprendi isso, irmãos. Eu aprendi isso. Quando eu me arrumei na questão do trabalho que eu tinha sustentado minha esposa e meus filhos, eu comecei a mais ali a me afastar da questão espiritual. Quando eu percebi isso, eu digo para o Senhor: está errado isso aqui. Está errado isso aqui. Está errado.
Aí o Senhor disse, pois fecha isso aqui. Fechei. Aí o Senhor, peraí, já estou mais no Senhor. Aí quando eu quis mergulhar mais ainda, quando eu entendi que a minha vida era para glorificar a Deus e buscar mais servir ao Senhor integralmente, eu estava insatisfeito pelaquilo que eu trabalhava no mundo e não fazia mais nada para Deus. Aí o Senhor disse, pois está bom, pois agora também vai ter que largar isso aí. Larguei, e nunca morri, estou aqui até hoje. Nem minha esposa, nem meus filhos passaram necessidade. Será que Deus não tem condição de cuidar de você? Mas tantas pessoas, amados, deixam de buscar a Deus, receber os benefícios que Deus tem ainda aqui nessa terra, porque vai no trabalho. Ainda que tem um trabalho, ainda procura mais ainda, sobrecarga, e acha isso justificativo diante de Deus. Vai dizer, não, porque tal. Meu amado, eu quero dizer uma coisa muito sincera para você, e sempre você. Se prepare para você enfrentar o grande trono de Deus. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas, não. Tem não. Porque assim ele seria um Deus injusto. Venda os seus bens e dê aos pobres. Chegou para aquele homem que se achava perfeito, religioso. Venda os seus bens, o que é isso? Aquilo que você conquistou, aquilo que você está apegado até hoje. Eu conquistei tanto suor, essa casa, você tem vontade de entregar. Tu vai obedecer? Será que a sua fé é o bastante para que você obedeça? A gente diz que tem fé, mas eu quero dizer aqui para você, amados, que a verdadeira fé que nós vamos ter, sabe qual é? É aquela que é provada. É aquela que vai passar por provação. Aí sim, você vai saber se tem fé ou não. Porque esse negócio de dizer que tem fé, eu tenho fé, creio, meu filho sai da boca para fora. Porque quando vier a prensa, vier a provação, eu quero ver quem fica para contar a história. Eu quero ver quem vai abrir mão. O Senhor diz, pega esse cara aqui, ó. Aí lá, como eu já vi, situações ao lado de pessoas que têm certo recurso, o Senhor diz, chega lá, traga esse aqui lá na Gafanantó. Foi lá e entregou, tá aqui, ó. Certo culto, vou dizer, o pastor estava lá pregando, chegou um irmão e disse, depois que terminou o curso, pregando sobre fé, esse irmão chegou com a chave do carro. Não, deixa o menino, vai pegar. Espécie, cuida aí, o céu vai ficar por aqui, eu fico calado. Eu não interrompo. E aí, amados, esse homem, depois do culto, logo assim que terminou o culto, o homem chegou e disse, está aqui, pastor. Deus mandou me entregar. Era um carro dele, uma lei de roupa. Aqui, ó. Deus mandou me entregar. Será que você teria coragem de entregar aquilo que você conquistou com tanto esforço, com tanto trabalho? Pela fé que você diz que tem? Não estou dizendo que não vai entregar, mas se Deus falar com você, é entre você e ele. É muito fácil a gente dizer que crê no Senhor, que Ele nos sustenta, que Ele cuida, que Ele provê o pão nosso cada dia. É muito fácil. Eu quero ver na hora. Eu passei por essa provação. Eu passei. Quando eu confio no Senhor quer trabalhar para Ti. A minha vida é totalmente integrada a Ti. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero trabalhar na Tua obra. O Senhor disse, quer? Pois está certo. Pois vai lá na empresa que tu trabalha, não pede as contas. Eita, agora vou trabalhar só para o Senhor, vou sair daquele emprego, eu passo todo dia, está dentro da madrugada, vou trabalhar para o Senhor. Morto, alegre, satisfeito, fui. No meio do caminho, eu comecei a meditar. Vixe, mas eu vou pedir as contas, vou receber o fundo de garantia alguma coisa, muito pouco eu vou perder 40%, né, porque eu estou pedindo as contas, e aí eu vou fazer depois. Digo, vixe. E o meu contra-cheque, eu pensei no valor que eu recebi, meu ralo é a expedição, que era muito bom eu entregar para ela fazer as compras no supermercado, só com uma expedição para começar. Aí tudo isso veio à tona, de fora, meu Deus, é mesmo. Eu quero a realidade. Aí o Senhor disse, mas como eu disse que tinha fé, você não estava crendo que eu vou prover e você não quer trabalhar para mim? Amém, Senhor. Amém. Você é filho. Eu vi. Você pensa que é fácil, né? Você pensa que é fácil
para aqueles que estão cheios de fé, é bom. Mas eu pensava que eu tinha uma fé medonha. Mas a minha fé minha pouca fé, quase que eu não consigo decidir algo tão maravilhoso e precioso para a minha vida. E aquilo que Deus fez, amados, porque eu tomei essa decisão de fé, de entregar tudo ao Senhor, foi maravilhoso. Eu não posso contar aqui para vocês devido ao tempo. Mas eu quero dizer para você, pode ter certeza que quando você honra a sua fé em Deus, se prepara para receber bênção e bênção seguida, se prepara para aquilo que Deus vai fazer, ainda que você possa passar por estreito, porque a tua fé, amados, muitas vezes tem que ser provada no deserto, e eu passei por esse deserto, junto com a minha família, e eu vou dizer para você uma coisa, se eu tivesse passado melhor, sozinho, era melhor, mas quando você vê a sua esposa e os seus filhos passando também por esse deserto, ainda é fácil não, filho, mas ao mesmo tempo é bom, porque é que a gente clama mais a Deus. Eu sei o que eu estou falando, minha esposa também sabe. Portanto, você disse que tem fé? Tiago diz, pois eu tenho obras pela fé. Porque muitos dizem que tem fé. E aí Jesus chega e diz, põe venda teus bens e dá o dinheiro aos pobres, vem me segue, ou seja, vem liso, sem nada. Aquilo que você conquistou com tanto esforço e trabalho, entrega para Deus. Abraão era um homem de fé. Ele creu em Deus, e isso foi imputado a ele. Mas como que essa fé foi imputada a ele? E ele depois mudou o nome dele, porque passou a ser chamado pai de muitas nações. Como que passou? Ele recebeu de Deus um filho que ele tanto queria para ser herdeiro de tudo aquilo que ele tinha. Aí Deus disse assim, vou provar a fé de Abraão, para ver se realmente ele tem essa fé, que ele pensa que tem. E Abraão chega e diz, Abraão, eis-me aqui, sim, teu servo. Abraão, pega o teu filho, o único filho que tu tem, ainda tem mais, porque ele tu ama, e vai sacrificar a mim no local que eu vou te mostrar. Eita pau! Deus não pediu um servo, Deus não pediu camelos, ovelhas, não pediu gado que ele tinha, não pediu ouro nem prata que ele tinha. Deus pediu o quê? Tudo que ele tinha colocado a sua esperança, que era a sua descendência, estava em Isaac. E se Deus fizer isso para você, né? Às vezes, amados, não é porque Deus é mau, não é porque Ele quer ver você crescer na fé, é porque Ele quer lhe aperfeiçoar. As provações é para nos aperfeiçoar. E às vezes aquilo que a gente tanto deseja, Deus concede. Mas Deus concede, amados, mas Ele quer ver você com mais fé ainda. Aí o que é que Ele faz? É como de uma mulher, e ela queria ter filhos e clamava ao Senhor porque era estéril. Certo dia ela estava no templo e começou a orar. O sacerdote estava lá e disse, não está embriagada ainda? Não, meu Senhor, não estou embriagada, não bebo. Eu estou aqui clamando ao Senhor porque eu sou uma mulher que sofre muito, porque as outras mulheres têm filho para fazer aqui, e eu não consigo dar filho ao meu esposo. Pois está bom. Deus ouviu a oração dessa mulher, e essa mulher fez um propósito com Deus. Ela disse, Senhor, se tu me der esse filho que eu tanto quero presentear ao meu marido, quando esse filho nascer, eu vou cuidar dele até ele desmamar, e depois que ele desmamar, eu vou entregar na tua casa. Quantos fizeram essa promessa para Deus? Quantos fizeram esse propósito com Deus? Mas depois que Deus disse, tá bom, vou te abençoar, ele colocou nas tuas mãos, aí você, depois que você pegou, não, Senhor, mas também não era assim que eu falei, né? Sim, criança, eu vou criar, eu vou sair dos teus caminhos, eu vou dizer que o Senhor é bom, e vou. Muitas vezes a gente faz isso com Deus. A gente pede a Deus, clama ao Senhor, e quando Ele dá, o que Ele faz? Você toma a posse. Não, Senhor, não é bem assim, não. Quando você fizer um propósito, eu já conheci pessoas que fizeram um propósito de empresa, Senhor, eu estou querendo vender isso aqui. Na hora que eu vender, eu vou dar 10%, não, eu vou dar 50% para vender. Ixi, mas é muito. Depois você vai pensar, a Bíblia diz, se você fizer um propósito, pense bem se você vai cumprir o voto. Porque se você quiser colocar diante de Deus, Ele vai cobrar.
Essa mulher recebeu o filho, cuidou desse filho, depois que ele foi desmamado, ela foi lá e entregou o sacerdote na casa do Senhor. Está aqui o propósito que eu fiz, o voto que eu fiz com Deus, foi exatamente esse. O sacerdote recebeu, essa criança cresceu e foi um dos maiores profetas da Bíblia que nós conhecemos até hoje, que é o profeta Samuel. Nasceu de um propósito de uma mulher. E para a mãe entregar um filho, vocês sabem, vocês que estão lendo, sabem muito bem disso. Então, amados, aquilo que Deus pede para nós ainda é muito pequeno diante daquilo que Ele quer entregar. Às vezes a gente se agarra tão pouca, tão coisinha, e Deus diz: eu tenho tanto para derramar, mas tu fica pegado com esta ligado, como é que eu posso fazer? E aí, amados, Deus vai mexer no coração, no sentimento, nos relacionamentos. Em Mateus 10:37, como eu disse para vocês, Jesus disse: olha, quem ama mais seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Viu? Quem ama saiu das coisas materiais, agora para os nossos relacionamentos, para o nosso sentimento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Será que a gente ama realmente a Deus de todo o coração, de todo o entendimento? Como eu tenho ensinado para vocês, como eu digo lá em casa, não basta apenas eu sentir que amo a minha esposa e meus filhos. Não basta apenas eu saber, eles precisam saber também. Tem casais, amados, que já tem não sei quantos anos. A última vez que o esposo disse para a esposa que amava foi quando eles namoravam há 100 anos atrás. Negar a si mesmo, não é fácil tanto, mas eu quero dizer para você que é ou negar, ou então, amados, perder a salvação. Se é que você entende que você precisa dessa salvação. Negar a si mesmo, amados, é abandonar o seu total erro, é esquecer o seu velho homem, é deixar o seu passado no passado, que coisa que já vai, você vai esquecer, mas você precisa viver lá. É tão sério, amados, que esse homem, conhecedor das Escrituras, um fariseu chamado Nicodemos, ficou curioso. Quando Jesus, amados, falava do reino do céu, mas tinha que nascer de novo, e ele chega: Jesus, como é que é esse negócio de receber o reino dos céus? Ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, ver o reino de Deus. Ele disse: mas como é que pode isso, eu já sendo adulto, voltar para o ventre da minha mãe? Nicodemos, você não entendeu nada. É necessário nascer de novo da água e do Espírito, do simbolismo que é o batismo, morte e ressurreição. O Espírito Santo tomar totalmente o seu ser, na proporção de que o seu velho homem está amarrado, está trancado, está enjaulado, que é onde ele deveria estar. E o Espírito Santo é quem flui agora na tua vida. Isso é nascer de novo. Muitas vezes nós não conseguimos, amados, cumprir as Escrituras, sabe por quê? Porque a gente precisa entender que é uma questão da sua mente, é uma intencionalidade do seu coração. Não adianta ficar esperando um raio cair na sua cabeça, não adianta ficar esperando que o sobrenatural aconteça, porque ele já aconteceu. Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, o Espírito Santo veio e acabou-se. Senhor, me mostra um sinal no céu. Eu disse: vocês querem sinal para quê? Vocês já viram vários sinais, até agora não creio, para que eu vou fazer mais? Foi isso que ele fez. Os mestres da lei podem dizer aqueles que seguiam Jesus. E para que a gente precisa de sinal? Nós já temos o melhor sinal que precisamos, que é esse Espírito Santo que está aqui dentro de nós, que muitas vezes você escuta a voz dele e diz: alguém, uma coisa me falou, uma coisa me incomodou, uma coisa. É a intimidade que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. Chama ele de coisa, chama ele de voz, uma voz, ouvir uma voz. É a intimidade tão grande que a gente acha que tem com Deus, que aí não discerne a voz do Espírito Santo. E fica até com medo muitas vezes. E aí Jesus disse: meu filho, você não entendeu nada. Você precisa morrer para nascer de novo. Tem muito tempo que precisa morrer mesmo, porque ele não morreu ainda não. Ainda está muito vivo para viver a glória de Deus, a presença de Deus e o mover do Espírito Santo. Cadê os frutos do Espírito Santo na tua vida? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. O que reina velho homem? Ódio, raiva, engano,
mentira, discórdia. É sério, amados. Salvação é um negócio sério, não é brincadeira, não. Negar ou renunciar não é uma autonegação, não é uma automutilação que as pessoas fazem. É uns canivetes na ponta de uma pala e fica batendo, sangrando, saindo sangue das pessoas, no ritual de autoflagelação. Porque diante disso produz o que, amado? Produz ferida e muito, e dor. Que Deus é esse? O Senhor não quer nada disso. O Senhor não quer nada disso. Negar e renunciar, amados, é aquilo que Deus quer de nós. Não é um autodesprezo. Desprezar, no meu caso, descabelado, tanto flagelado, veste uma roupa, um saco, não veste mais roupa, amarra uma corda, anda descalço, vai dizer que é espiritual. Nunca foi espiritualidade, isso nunca foi espiritualidade. Negar e renunciar começa, sabe como? Uma palavrinha pequenininha: obediência. Quando verdadeiramente, amado, você renuncia, é quando você está disposto a obedecer, coisa que não quer fazer. A renúncia, amados, é uma resposta pessoal que nasce do encontro de um coração que deseja ser fiel a Deus. Ela nasce a partir do encontro de um coração que quer ser fiel a Deus. Ele renuncia, ele abandona, ele deixa. Em Lucas 14:33, vamos ver agora, Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Está vendo aí, amados? Jesus é muito taxativo. Por que esses líderes são tão coniventes com pessoas que não querem nada com Jesus, ou com a igreja, para simples responder acerca da sua espiritualidade ou religiosidade? Está aqui o que Jesus diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lá em Romanos 12:1, o apóstolo Paulo diz, lá, Romanos 12:1, fixar. Porque não só ouvindo, mas também vendo, isso ajuda a gente a fixar a mensagem. Romanos 12:1, verso 1. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que se ofereça todo o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Por que ele diz que é um culto espiritual? Por quê? Porque você precisa tomar uma decisão, isso está na sua mente, uma mente consciente, uma mente espiritual que está ali vagando, toma uma decisão, depois se arrepende. Não, o culto racional é esse que você decide com a mentezinha que você tem aí. Entregar o seu corpo como sacrifício vivo e santo a Deus. Isso é o culto racional da igreja. Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e cobiça, que é idolatria. Portanto, amados, sobre todas as exortações que o apóstolo Paulo faz, ele diz: faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Quem é que vai fazer morrer? Você. É você. Como? Consciência. Sabe o que está fazendo, porque tem muita gente que já se faz de besta para se passar melhor. Porque assim eu consigo, assim eu tento, mas eu não tenho força, e fica nessa lenga, tenha vergonha, se ajeite, se converta, e permita que o Espírito Santo faça essa obra, e ele vai encher, mas é você que faz, porque fica se lamentando. Amados, eu nunca vi, no século que nós estamos, tanta enfermidade que nós estamos vivendo hoje. É cada nome esquisito para
que esse exame, ela pensa tal. Aí fica. Aí eu tenho mais outra, essa outra. Que miséria é essa? Eu tenho, vai continuar tendo. Cristão, amado, se comportar dessa forma. É porque eu quero ver se tal. Eu fui no psicólogo e ele disse que eu sou assim, sabe? E daí? O Deus que tu serve, ele não é poderoso não para reverter essa situação? Porque eu tenho pessoas aqui que foi com um médico, foi no psicólogo, e ele disse que vai fazer mais isso, vai viver feito um zumbi dentro de casa, com medicamento, dormir, vai dar de novo. E hoje ele está nessa situação, está aqui louvando e adorando a Deus. Aí eu vejo pensando, assim, eu fiz, para mim é impossível. É impossível, amados, você viver o espiritual, se o que domina você é o seu velho homem, a sua carne. Faça morrer, mata essa desgraça, mata essa peste. Tudo que pertence à tua natureza pecaminosa, aquilo que te faz errar, aquilo que não faz te viver feito um zumbi, mata essa peste. Pisa em cima, joga no lixo, não fica prevalecendo. Não, dá liberdade. É muito difícil perdoar, assim, porque a situação está impossível para a carne não gosta de perdoar, a carne gosta de matar, a carne gosta de apontar, é de julgar. Mas o Espírito, amado, ele perdoa, ele produz os frutos. Cadê os frutos do Espírito? Humildade, mansidão, domínio próprio. Não tem como ele brotar na tua vida, porque tu não dá espaço para o Espírito, só quer ver na carne, achar bom. O meu arrancar a espada, o meu ia fazer a esfola, eu não posso, eu não posso com a minha morte. Eu não posso, eu não quero, eu não sou mais essa pessoa. Jesus mudou a minha vida, ele mudou todo o meu ser, racional, intencional. Se você não tiver essa intencionalidade, você nunca vai vencer, amados. Você nunca vai vencer, sabe por quê? Porque você anula o Espírito Santo. Não tem condição de viver assim. É o meu temperamento, é porque eu sou sanguíneo. Pois vai lá, meu irmão, tira todo o sangue, pronto, resolve o teu problema. Não é o sangue? O teu problema de pecado não é o sangue? Vai morrer esse sangue, tira esse sangue. É porque eu sou sangue, é o meu sangue, pode fazer uma transfusão, coloca o sangue melhor, rapaz. Deixa o sangue de Cristo Jesus. Você sabia que nós somos purificados pelo sangue de Jesus? Aí a gente não fala, né? O sangue de Jesus tem poder, até o YouTube tem tanto poder que estão até cortando. O sangue de Jesus, pois faz uma transfusão. Não posso dizer o que quer dizer. Vai para o nosso espiritual, diz: sai sangue de mim, sai este sangue que me faz pecar, que me faz errar, que faz dizer coisas que eu não gosto, que eu não. Sai de mim. Eu recebo o sangue de Jesus, aquele sangue na cruz, o sangue inocente, puro, carmesim, habita nas minhas veias, pede a Deus, rapaz, que Ele faz. Mateus 6, 19, aí lá, Mateus 6, para a gente fechar aqui. Jesus faz várias exortações. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Mas tem tanta gente que é acumulador. Tem tanta gente que tem acumulador, mas que eles botam lá no camarim, no bloco da roupa, está entupido de roupa, desde quando ele tinha 5 anos de idade, está lá. E hoje ele já está com 80. Mas ele tira lá e não posso, tão importante para mim. Mas esse cara que volta, ele estava atrás de roupa. Meu filho quer dizer uma coisa: tu quer receber roupa nova? Se desfaz da velha. Roupa velha.
desfaz da roupa velha. Só entra, amados, o novo de Deus quando sai o velho. Posso dizer o velho, é só é verdade, amados. Eu recebo roupas. Às vezes eu recebo roupa nova e recebo roupa usada. Quando eu recebo, eu chego no guarda-roupa. Minha esposa adora o vazar. Esse não é empreendedor. Eu já disse, isso aí é tão forte. E aí a Marta, ela pega, às vezes, quando a gente vai bazar aqui para a igreja, quando eu procuro, cadê a cristã? Ah, não tem bazar, mas tem que estar com essa música. Não fala, nem me pediu. Ela decide, né? É porque o homem, rapaz, tem um menino, se pegar uma roupa, uma blusa, né? Ele passa um mês com a blusa. É porque ele gosta tanto daquela blusa. Aí o homem tira essa blusa que já está. Ela vai usar outra vez. Se acostumou, meu filho, meu bar. Se você disser que ele fede, ele sabe, tira suas. Eu não fedo não. Tá? Então, para o novo de Deus entrar, se desfaz do velho. Não acumule. Amados, tem gente que é acumulador de coisas, de progresso, acumulador de situações. Amados, joga fora. Limpa este guarda-roupa, amado. Às vezes, se você tiver só uma roupa para vir para o culto, você não chega atrasado, não. Por quê? Só tem aquela. Não tem dúvida. Mas aí chega, aí eu, que foi? Tem uma roupa para ir para o culto, o guarda-roupa está que nem fecha. Aí tira uma, tira duas, tira três, é pior, melhor ter duas. Uma quando vem para o culto, a outra está enxugando lá no varal, que essa manhã não sabe. Pronto, não tem problema de estar escolhendo e perdendo tempo, amados. Não acumule para vocês riquezas. Ah, pastor, não tem ninguém rico nessa igreja. Meu filho, a riqueza não depende do valor que ela significa para as pessoas, é o valor que você coloca nelas. Para muitas pessoas pode ser insignificante, mas para você vale muito. Eu não posso me desfazer disso. Sabe por quê, amados? Porque o maior valor que nós podemos ter, amados, é a glória de Deus na nossa vida, é a presença do Espírito Santo. Esse é o maior valor, amados, que é o valor eterno. Não acumule para vocês tesouro neste lugar, acumule nos céus. Sabe o que é acumular tesouro no céu? É a obra que você faz. Quer ver o resultado? Aqui, ó. Foi o que Jesus disse. Ele diz, pois o que adianta? Ele diz, primeiro, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrar. Segundo, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? O que você tem para pagar? Pois o Filho do Homem, presta atenção, é Jesus que está falando. Você precisa crer nas promessas, daquilo que Deus já fez e no que Ele vai fazer. O que ele está dizendo aqui? Pois o Filho do Homem virá, tá? Na glória de seu Pai, com seus anjos, e então vai recompensar cada um de acordo com o que tenha feito. Tenha feito o quê? Exatamente isso que ele disse aqui: renunciar. Você quer receber um prêmio eterno? Renuncia, abandona, deixa, joga fora, se desfaz daquilo que está atrapalhando a caminhada com o Senhor. Se é o trabalho, joga fora. Tem coragem? Não. Está atrapalhando? Porque é isso que as pessoas chegam para mim. Não, porque eu trabalho ali, está hora da vixe. Estava discutindo um rapaz, aqui não, por favor. E aí, o rapaz trabalhava no final de semana, à noite, e aí não estava podendo ir para os cultos, às vezes com a foto nesse dia. Aí eu disse, rapaz, vamos colocar diante de Deus, o Senhor vai te dar um trabalho, que você possa, de segunda a sexta, a gente trabalha. Amém, irmão, vamos, começamos a orar. Abriu a porta de trabalho para ele, trabalhava no horário comercial, ele podia estar na igreja em todos os cultos. No começo foi uma mil maravilha, depois cadê o irmão? Sumiu. Porque no horário que ele vai para a igreja, começou a ir em outros lugares, fazer outras coisas. Tá? Então, amados, muitas vezes o trabalho atrapalha. Qual é melhor? Você ficar com esse trabalho e, vou dizer bem sincero, ir para o inferno? Ou melhor, você largar ele e ir para a glória de Deus? Ou você não crê que Deus é poderoso para te sustentar e cuidar de você? Qual é o animal que passa fome na face da terra? Deus alimenta todos. Vá lá na árvore que você vai ver sequidão medonha, não chove, de repente vem chuva.
peixe, vem tudo, todos os animais são abastecidos. E é Deus que faz tudo isso. Será que Ele não tem competência para cuidar de você? Mas o problema, sabe o que é? É a tua fé. Que se diz que é pouco ou pequeno, mas essa fé precisa ser provada. Amém? Amém. Deixa essa palavra para você hoje, para mim também. Ore, não viva da glória do passado, daquilo que você fez para Deus e daquilo que você renunciou. Sabe o que é que eu quero dizer? Uma novidade que eu quero dizer para você todo dia. Amados, renunciar é todo dia. É até Jesus voltar. Você precisa todo dia estar disposto a tomar essa decisão. Renunciar todo dia. Não é uma vez não. Não foi aquilo que eu fiz, que Deus fez, amado, que vai prevalecer. É aquilo que eu faço hoje, mas também é aquilo que eu vou fazer amanhã, se Deus me permitir. Renunciar é todo dia. Todo dia nós temos a oportunidade